E aí, bom, eu sei, meu nome é Matheus Raul e hoje a gente vai falar aqui de 4 setores estratégicos para você receber bons dividendos no ano de 2021. No ano de 2020, os grandes pagadores de dividendos, as grandes empresas pagadoras de dividendos acabaram perdendo a sua relevância com formas de remunerar o seu acionista, principalmente o setor bancário, que era uma grande promessa para receber dividendos até o começo do ano, mas no meio aí, ao decorrer do ano de 2020, a gente acabou vendo os bancos sofrendo para pagar bons dividendos. A citar ali Banco do Brasil, a citar Itaúsa, a citar outras empresas correlacionadas. Pensando nisso, a gente precisa levar em consideração diversos fatores e fazer um estudo um pouco mais a fundo para saber quais são as empresas que vão pagar bons dividendos esse ano. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Só lembrando que aqui eu não vou falar de empresas específicas, ações específicas, sobre cotação, mas esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra e já vamos passar agora para o nosso primeiro setor. O primeiro setor para receber bons dividendos no ano de 2021 é basicamente uma aposta da minha parte, mas que pode se concretizar com base nos fatores que eu vou falar aqui. O setor de celulose promete ser um bom setor para receber dividendos esse ano, principalmente pensando no caso da commodity de celulose, que de fato é uma commodity cíclica. Para você que não sabe, a celulose é um subproduto bastante utilizado para fazer diversos outros produtos acabados, como por exemplo embalagens, sacos de indústrias e também no setor de e-commerce. É por isso que o setor de celulose pode ser uma grande alternativa para esse ano. Na nossa bolsa de valores existem duas principais protagonistas neste ramo. A gente tem a Klabin e a gente tem a Suzano. Pelo fato da commodity celulose ser cíclica, a sua oferta e demanda depende de diversos fatores, principalmente fatores climáticos relacionados às condições de diversos países. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores de celulose. Nós somos o principal produtor e o segundo maior exportador de celulose do mundo. Isso por conta pelo fato de que o Brasil tem sim uma ampla capacidade climática para poder fazer a celulose. E a celulose é uma commodity bastante volátil. Se você for olhar no gráfico, você vai reparar que o preço da celulose oscila muito. E por conta disso, as empresas desse setor apresentam ali de vez por outra prejuízos. Olhe, por exemplo, a Klabin, que no ano de 2020 apresentou bons resultados, principalmente no quarto trimestre de 2020, mas que no final do ano fechou com prejuízo aí da casa de 10 bilhões de reais. Mas isso se deve pelo fato da oferta e da demanda da celulose. E por que esse setor pode ser um bom setor para receber dividendos esse ano então? Basicamente, a gente está passando pelo ciclo de alta da celulose, que vem se estendendo ali desde setembro a outubro até os dias de hoje. Portanto, as empresas desse setor podem sim ter uma ampla capacidade de pagar dividendos. E a gente precisa levar em consideração o fator cambial também. O dólar está em máximas históricas e tanto o Klabin quanto o Suzano são grandes exportadoras. Portanto, o seu produto ali sendo exportado e ela sendo remunerada em dólar, a alta no dólar faz com que a sua receita aumente. A depender das suas margens ali, elas podem apresentar um bom lucro e pegar esse lucro e distribuir como dividendos. Então vamos passar para o nosso segundo setor bastante interessante com relação aos dividendos no ano de 2021, que é o setor de seguros. O mercado de seguros está diretamente relacionado ao desenvolvimento dos países. Aqui nesse gráfico você consegue ver que a penetração de seguros ao redor do mundo depende principalmente da economia daquele local. Portanto, o Brasil não é um dos países ali que mais consomem produtos seguratícios ou securatícios, se você quiser falar. Então a gente precisa levar em consideração que o setor de seguros no Brasil ainda é subdesenvolvido, digamos assim. Mas à medida que a população vai se aumentando, à medida que a população vai tomando consciência, o mercado de seguros tende a evoluir. Prova disso é a evolução na receita nas principais seguradoras da nossa bolsa de valores. Se você for observar a Porto Seguro, BB Seguridade e também a Sul América, você consegue ver que as empresas do ramo de seguros vêm tendo um crescimento constante nas suas receitas e nos seus lucros. E, portanto, o setor de seguros pode sim distribuir bons dividendos. Pelo fato das seguradoras terem um custo bem baixo de operação, elas têm uma diferença entre o dinheiro que retorna sobre o patrimônio líquido bem interessante. O ROI dessas empresas é historicamente bem alto e isso possibilita que o lucro seja mais elevado e com isso essas empresas tendem a pagar bons dividendos. Agora, levando em consideração outro fator, o setor de seguros cresceu bastante no ano de 2020, que foi um ano de crise, tá bom? No ano de 2020, o setor de seguros apresentou um crescimento ali de mais
mais de 30%. Aqui embaixo, como sempre, tem links, referências e tudo mais para você aprofundar a sua tese de investimentos. E levando em consideração uma empresa específica do setor de seguros, a gente consegue ver que apesar de um ano adverso, as seguradoras têm sim boa capacidade ali para pagar bons dividendos. Olhando para o BBSE, o seu payout, que é a porcentagem do lucro líquido a ser distribuído em forma de proventos, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio, aos seus acionistas, esteve em mais de 90%. 97% no primeiro semestre de 2020 e 43% no segundo semestre de 2020. Em um ano onde a maioria das empresas restringiu o pagamento de dividendos, o BB Seguridade se mostrou bastante eficaz e, com isso, distribuiu bastante do seu lucro em forma de dividendos aos seus acionistas. Então, o setor de seguros é bem interessante para você que quer receber dividendos e viver de renda ali, viver de rendimentos no ano de 2021. Cara, se você aprendeu alguma coisa nova, essa é só a pontinha do iceberg. Aqui no canal a gente tem conteúdo novo todos os dias, então eu te convido veementemente a se inscrever aqui, beleza? Porque eu vou sempre trazendo um conteúdo bastante diferente, focado em dividendos e focado também em empresas de crescimento, para você que quer saber de boas oportunidades aí na Bolsa de Valores, fechou? Se inscreve aí e vamos passar para o nosso penúltimo setor, o terceiro setor para receber dividendos no ano de 2021, que é certamente um dos setores mais promissores para você que quer aposentar e viver de renda. É o setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica no Brasil é altamente regulado e possui uma receita bastante previsível. Tanto os três principais setores, as geradoras, as transmissoras e as distribuidoras, possuem uma ampla capacidade de pagar bons dividendos aos seus acionistas. Para você que ficou confuso, o ramo de energia elétrica é dividido em três segmentos principais. De um lado a gente tem as geradoras, que são as empresas responsáveis por gerar a energia elétrica, que é aquela energia que vai chegar na sua casa. Mas para chegar até lá, ela precisa passar por uma linha bem extensa, que são as linhas de transmissão, que transformam a energia de alta potência, que sai direto das geradoras, em baixa potência, para chegar na terceira ponta, que são as distribuidoras, que são aquelas que vão fazer postes, pequenas centrais, para poder fazer a energia elétrica chegar na sua casa. Das três empresas, dos três setores principais, o mais perene deles é sim o de transmissão, porque ele é apenas um intermediário entre quem vai lidar diretamente com o consumidor, que são as distribuidoras, e quem precisa resolver o problema dos níveis de reservatórios nas águas, uma vez que a matriz energética brasileira é cerca de 60% de hidrelétricas. Portanto, os níveis dos reservatórios interferem diretamente nos custos dessas empresas. A empresa que está no meio ali são as empresas de transmissão de energia elétrica. Portanto, esse setor em específico, esse subsetor em específico, possui uma ampla rentabilidade, um custo fixo bem baixo e também uma lucratividade muito alta. Então, ficar de olho aí no setor de energia elétrica e no subsetor de transmissão de energia elétrica. Por quê? Os contratos dessas empresas, que são na forma de concessões, possuem períodos de duração bem alto ali, um tempo muito grande, né, de período de duração, de cerca de 15 anos, 30 anos. Portanto, isso gera uma previsibilidade na receita da empresa. Ou seja, a gente consegue ver que essas empresas conseguem ter uma previsão de quanto elas vão receber no longo prazo. Isso permite com que elas se alavanquem mais, por isso que as empresas do ramo de energia elétrica como um todo são bem endividadas, digamos assim, mas também que possuem uma previsibilidade para pagar bons dividendos aos seus acionistas. Fechou? Então agora vamos passar para o nosso último e quarto setor, que na minha opinião é também uma aposta. A gente vai estar falando agora do setor bancário, setor financeiro como um todo, os bancos. Por quê? No ano de 2020, se você não acompanhou, os bancos foram impedidos de pagar dividendos por uma decisão do CMN, que é o Comitê de Política Monetária Nacional. Ele restringiu o pagamento de dividendos temendo os efeitos da crise. Quando a gente começou a crise, eles já vieram ali e falaram, ó, bancos, não paga dividendos. Por quê? Os bancos foram responsáveis por injetar todo aquele dinheiro emitido pelo Estado na nossa economia, em forma de crédito. Ou seja, os bancos precisavam ter uma reserva, precisavam estar menos alavancados e não poderiam dispor daquele dinheiro em forma de dividendos, porque a gente não sabia o cenário posterior. Ao decorrer da crise, o cenário foi ficando cada vez mais incerto. No momento atual, não existe nenhuma previsão de que essa decisão suma. Mas, Matheus, se não existe nenhuma previsão, por que os bancos podem ser ali uns bons pagadores de dividendos? Eu acredito que para o segundo semestre desse ano, mais ou menos na metade do segundo semestre, então a gente está falando de setembro ali mais ou menos, os bancos podem voltar a pagar
pagar dividendos aos seus acionistas. E caso isso ocorra, vai acontecer um movimento bem engraçado. De um lado a gente tem as provisões dos bancos diminuindo, as provisões feitas para devedores duvidosos. Em momentos de crise, o crédito fica mais arriscado e os bancos precisam fazer provisões. Então, quando as provisões diminuem, sobra ali uma grana. E além disso, a gente tem a reserva de lucro acumulada dos bancos. Quando eles foram impedidos de pagar dividendos, esses dividendos ficaram acumulados ali dentro do banco. E isso pode fazer com que, uma vez liberados, os bancos voltem a distribuir dividendos brutais. Então, assim, é mais arriscado você pensar em bancos com relação a dividendos no ano de 2021. Tem um risco bem alto aí dessa decisão perdurar durante o ano todo, mas o risco acompanha o retorno. Caso o CMN aprove a retomada dos dividendos, os bancos tradicionais, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Santander e Bradesco, podem pagar muito dividendo, que compense o período que você esteve ali arriscando desses dividendos. Gostou do conteúdo? Então faz o seguinte, compartilha ele com 2 amigos que precisam receber dividendos e que não sabem qual setor escolher. Aqui eu dei um panorama geral, mas você pode aprofundar nas principais empresas. Saiba que isso aqui não é recomendação de compra e o vídeo de hoje vai ficando por aqui.